O título veio por uma sugestão do meu editor, o Ricardo Tepperman, da Companhia das Letras, porque justamente eu soube por pessoas ali que integraram o esquema, que era assim que eles se referiam. Se você olhar, né, enfim, ao longo desse tempo eu fiz muitas matérias, até no período que eu estava no Globo ainda, com outros colegas, inclusive, mostrando como tudo isso era muito conectado. As pessoas que constavam como assessores do Bolsonaro, depois também constaram como assessores do Flávio, do Carlos, do Eduardo, sempre famílias, pessoas de confiança e seus familiares. O próprio Bolsonaro chegou a ter 22 pessoas da família dele entre o gabinete dele e dos filhos, ou seja, também muito nepotismo, além da questão dos funcionários fantasmas, das entregas ilegais de salário. As pessoas se referiam ao negócio do Jair, né? Essa expressão vem, onde eu soube mais diretamente, da Andréa Siqueira Vale, que é uma ex-cunhada do presidente, irmã da Ana Cristina Vale. Ela ficou conhecida bastante até pelas gravações que eu apresentei no meu podcast no ano passado, A Vida Secreta de Jair, onde ela conta que entregava cerca de R$ 7.000 por mês e ficava com 1.000, e onde ela também contou que o Jair Bolsonaro exonerou, né, demitiu um irmão dela, tirou ele do esquema, o André, porque ele não devolvia o dinheiro certo que tinha que devolver, como, enfim, nas palavras dela, né, assim que ela fala. Então, como ela se referia a isso, o negócio do Jair, e uma coisa também, Rodolfo, que é importante pontuar, a Andréia foi funcionária fantasma do Jair Bolsonaro e dos demais por cerca de 20 anos. Ela foi nomeada pela primeira vez em 98 e ela só foi exonerada aí já no gabinete do Flávio, porque primeiro ela foi no gabinete do Jair, em 2018. Então foram 20 anos em que ela foi funcionária fantasma. E para ela meio que não importava muito em que gabinete ela estava, ela sempre se referia a isso como negócio do Jair. E quando eles, enfim, em família, ali ela com outras pessoas também conversavam sobre isso, era assim que ela se referia, o negócio do Jair. Acho que a sua pergunta é uma coisa que vários brasileiros acompanharam aí desde 2018, pelo menos, o fim de 2018, um caso que ficou conhecido como o caso Queiroz, o caso das rachadinhas, mas que não tem nada de inha, né? Sim um esquema de corrupção, né? A acusação que paira, tecnicamente falando, juridicamente falando, sobre o senador Flávio Bolsonaro, que foi até apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, de peculato, de lavagem de dinheiro, e também os promotores apontaram ele como líder de uma organização criminosa que existia dentro do gabinete dele para desviar dinheiro público do salário, que vinha dos salários dos funcionários. A acusação lá, no caso do Flávio, beirou 6 milhões de reais, mas pelo que estava nos autos, até por parte da investigação ter sido desmembrada, leva a gente a acreditar que esses valores são bastante superiores a isso. O Carlos Bolsonaro também está sendo investigado por uma coisa bastante parecida, né, dentro do gabinete dele, funcionários fantasmas, desvio de dinheiro, indícios de rachadinha, está com o sigilo bancário quebrado, inclusive. A ex-mulher do presidente, a Ana Cristina Vale, que foi chefe de gabinete do Carlos, também está envolvida nessa investigação. E, enfim, o próprio Jair Bolsonaro responde uma ação civil pública do Ministério Público Federal em Brasília por causa da história da Val do Açaí, também por indícios de que ela era funcionária fantasma e devolvia esse dinheiro, não ficava com esse dinheiro que constava como o salário dela, de assessora dele, mas ela, na verdade, trabalhava como uma espécie de caseira dele naquela casa de Angra, em Mambucaba, que ele costuma confundir as pessoas, falar que é a mansão. Lá não é uma mansão, uma casa mais humilde, mas que ele usa como uma casa de veraneio, onde ele tinha uma assessora da Câmara lá, só que na verdade ela era uma caseira. Então, Rodolfo, o que acho que existem inúmeros indícios que mostram que Jair Bolsonaro também esteve envolvido em situações de corrupção e desvio de dinheiro público, o Jair e os filhos, né? E, enfim, eu falo bastante sobre isso no meu livro, O Negócio do Jair.